de descontração, mas também nós queremos deixar com você uma palavra, né? Então eu quero chamar a atenção de todos agora nesse momento, que como tudo que foi feito aqui, então é um momento também importante. E tudo é importante por quê? Porque se você prestar atenção, né, eu creio que de tudo que foi feito aqui, nós podemos tirar algumas lições e algumas aplicações para as nossas vidas. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo que está aí na tela, 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. E ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E é claro que por cabeça está falando de autoridade, está falando de alguém que está exercendo autoridade, uma vez que diz que Cristo é autoridade sobre o homem, e o homem, por sua vez, autoridade sobre a mulher, sua esposa. E, por fim, Deus é autoridade sobre todos. Deus certamente está acima de todos. Mas quando nós olhamos para esse texto, então, e não está simplesmente falando de uma posição, aqui não está sendo referido quem é mais importante, porque todos são iguais diante de Deus, né? Todos nós, homens, mulheres, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então não é de quem é melhor que está falando, né? Mas está falando de posições. Há posições que cada um de nós ocupamos dentro de um relacionamento, dentro de uma relação. E quando nós pensamos em posições ocupadas dentro de uma relação, por exemplo, se você trabalha em alguma organização, em alguma empresa, então você tem lá a escala de autoridade, né? Então as pessoas vão ocupar alguma posição dentro daquela escala e certamente você vai prestar respeito e obediência e submissão conforme a escala de autoridade. E é disso que Deus está falando, então, quando nós olhamos para esse texto. Agora, quando nós ocupamos posições, quando nós ocupamos autoridade, isso também traz um outro conceito, um conceito de responsabilidade. Então, nós ocupamos uma posição, e agora eu falo como pai, né? Então, nós pais ocupamos uma posição, mas essa posição também nos traz uma responsabilidade. E eu quero então chamar a sua atenção nesta manhã, os irmãos aqui presentes, os amigos que aqui estão. Qual é a sua responsabilidade dentro do seu lar? O nosso tema nessa manhã é: há um sacerdote em sua casa? Pode ser uma afirmação, como pode ser uma pergunta, né? Há um sacerdote em sua casa? E quando olhamos para esta figura de um sacerdote, nós pensamos naquela pessoa que tinha uma posição dentro do povo de Israel, dentro das tribos de Israel. Ele ocupava uma posição diante de Deus e diante da sua nação, diante do seu povo. O sacerdote, ele tinha algumas responsabilidades. E a responsabilidade desse sacerdote era justamente trazer de Deus para o povo e também levar o povo até Deus. Então nós temos uma figura de um sacerdote, Samuel, né? Samuel, ele foi um sacerdote tipo de Cristo, né? Ele foi profeta, sacerdote e também juiz em Israel, quer dizer, rei em Israel, revestido então de autoridade. E como profeta, Samuel tinha por responsabilidade trazer a palavra de Deus até o povo. Mas como sacerdote, ele tinha a responsabilidade de levar o seu povo até Deus. E é disso que eu quero falar com você nesta manhã, pai, né? Apenas alguns minutos, mas eu quero fazer uma reflexão com você nesta manhã. Você tem
levado sua família até Deus? Então, se o homem é o cabeça da família, para se tornar o cabeça da família, ele deve aprender a funcionar justamente como um sacerdote. Ele deve compreender essa verdade. E todos nós, então, aos olhos de Deus, a palavra de Deus diz também no livro de Hebreus, de Pedro diz, que todos nós somos sacerdotes, somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, escolhido de Deus. Então nós somos sacerdotes. Mas como pais, agora preste atenção, porque isso é importante. Você ocupa uma posição de autoridade. E se você ocupa uma posição de autoridade, não estabelecida por mim, mas estabelecida por Deus, acredite você ou não, você irá prestar contas a Deus da posição que você ocupa. É bom ser pai, não é? É maravilhoso. E muitas vezes, como as crianças cantaram aqui, né? Por isso que eu disse, se você prestar atenção, tudo que foi feito aqui, nós já aprendemos alguma coisa. E elas falaram de pais que são heróis, pais que protegem, mas pais que se vão também. E se vão, às vezes, por diversas razões, alguns partiram, morreram, outros simplesmente abandonaram sua família. Tudo certo. Mas o fato é que iremos prestar contas diante de Deus pela posição que ocupamos. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Talvez você nunca refletiu a respeito disso. Que um dia você e eu compareceremos também diante de Deus e prestaremos conta da posição que ocupamos. Você é o sacerdote da sua casa, queira você ou não. E como sacerdote da sua casa, então, isso significa que você, homem, deve aprender a dar o exemplo ou servir de modelo desse exemplo, desse sacerdote, para com seus filhos, para com a sua esposa. Às vezes nós achamos que, minha esposa não me obedece, faz tudo errado, toma decisões erradas. Muito bem, alguma coisa está errada, mas você vai prestar conta sobre isso também. Você é o sacerdote da casa. Meus filhos são rebeldes, não me obedecem, eu falo assim, eles fazem diferente, olha, eles não seguem o que eu falo. Tá, mas você é o sacerdote da sua casa, você irá prestar contas a respeito disso. E às vezes nós não paramos para pensar, é como uma grande organização, uma empresa. E de repente os seus funcionários estão fazendo tudo errado, mas certamente vai estourar sobre aquele que tem responsabilidade. A responsabilidade é sua. E você não vai começar cobrando lá de baixo, você vai cobrar daquele que tem a responsabilidade. E assim também, meus irmãos e amigos, Deus um dia vai cobrar de nós o nosso papel de pai. Deus vai chamar a cada um de nós e vai cobrar de mim e de você como pai. Mas meu filho, não, você é o pai. Então, eu quero nesta manhã aqui pensar com você que há pelo menos 3 exemplos, só 3, não precisa muita coisa, na verdade Deus é sempre gracioso para conosco. E se nós atentarmos bem para a palavra de Deus, nós vemos que é possível cumprirmos o nosso papel, sermos um exemplo. Ao chegar ali, ao entrar aqui no templo hoje, você se deparou com um espelho, né? E naquele espelho lá está dizendo, olha o exemplo, né, de pai, e é para você olhar e dizer, olha, né, eu sou o exemplo para o meu filho. Agora, se você é o exemplo para o seu filho, você é o exemplo de um sacerdote na sua casa. E quais são os papéis de um sacerdote? Apenas 3 coisas fundamentais para que nós tenhamos, então, família, esposa, filhos, debaixo da graça de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo de número 8, Paulo escreve a um dos seus discípulos, e ele diz da seguinte forma: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. E o primeiro papel, então, que
cabe a mim e a você, como pai, é ser um homem de oração. É ser um homem que busca a presença de Deus. A chave do sucesso do homem é a sua vida de oração. E é interessante que Paulo diz a Timóteo: eu quero que vocês, homens, orem em todo lugar, em todo tempo, em todo momento, diante dos desafios, dos conflitos, das adversidades que você e eu enfrentamos na vida. Nós precisamos nos colocar em oração diante de Deus. O homem que ora, quando ele ora, então acontece não apenas bênçãos na sua vida, mas também na vida de sua família. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Porque a posição dele é a posição de autoridade dentro da sua família. Isso não significa que a esposa não ora, Deus não vai abençoar, que os filhos não oram, Deus não vai abençoar, mas significa que toda a família está debaixo da oração do sacerdote, da oração do pai. Então a oração, quando você e eu oramos, ela nos traz alguns benefícios. Primeiramente, a oração, ela gera autoridade sobre as nossas vidas. Porque quando a sua esposa, pai, quando seus filhos vê você de joelho dobrado em oração, certamente eles irão observar esse detalhe. Porque orar também significa submissão, primeiramente a Deus. Orar demonstra a dependência de Deus. E é isso que os filhos, uma esposa, espera ver no pai. Porque ela sabe que se o seu marido, que se o seu pai é alguém que dobra o joelho e busca a presença de Deus, a direção de Deus em sua vida, eles podem confiar. E quantas decisões, quantas atitudes, muitas vezes tomamos errado. E aí então a esposa não obedece, os filhos não obedecem, nós reclamamos. Por quê? Porque você está sem autoridade. Quando o pai ora, você leva a sua família na presença de Deus. Então é a função do sacerdote. Agora, se você não leva a sua família na presença de Deus, você não tem o direito de trazer Deus até a sua família. Você não tem autoridade para isso. Porque se você vai falar de Deus, se você vai contar as coisas de Deus, eles não vão dar crédito. E nós temos um exemplo clássico disso. Quando nós lemos a história de Sodoma e Gomorra, aonde o anjo de Deus veio até Ló e advertiu Ló de que toda a cidade seria destruída, e deu simplesmente uma responsabilidade para Ló: olha, você tem mais alguém na cidade? Chame todos, tragam todos, para que saia da cidade. E Ló foi fazer isso. E Ló saiu chamando então seus genros, saiu chamando pessoas para que seguissem ele. E o que aconteceu? Ninguém deu crédito a Ló. Ele estava sem autoridade. A sua vida não era uma vida de oração, não era uma vida de levar a família na presença de Deus. E, portanto, ele perdeu a sua autoridade. É por isso que muitos filhos não ouvem e nem obedecem ao pai, porque os pais nunca oram pelos seus filhos. O pai, então, desses filhos, perdeu a autoridade de trazer Deus até seus filhos. Em segundo lugar, a oração, ela gera intimidade. Quando nós oramos, nós temos intimidade, primeiramente com Deus. Lembram de Jesus? Talvez nós poderíamos pensar, mas por que Jesus orava? Mas nós vemos na vida de Jesus o exemplo de alguém que buscava a intimidade com Deus. E nós precisamos dessa intimidade com Deus, de conhecer a vontade de Deus, de compreender o desejo de Deus para as nossas vidas. Quando Moisés orava, se lembram disso? Quando Moisés entrava naquela tenda e se encontrava com Deus, a face de Moisés resplandecia. E talvez nos dias de hoje faltam pais em que os filhos possam olhar para eles e ver uma face diferente. E às vezes o que nós temos visto nos dias atuais, ao olhar para a face de muitos pais, são pais fracos, pais indecisos, pais imorais, pais sem intimidade com Deus.
E por não ter essa intimidade com Deus, não tem intimidade na sua casa, com sua esposa, com seus filhos. Então, o grande desafio que você e eu, como sacerdote do lar, nós temos, pais, é de orar. Ore pelos seus filhos, ore pela sua casa. Seja o sacerdote da sua casa. Traga Deus até a sua família, para que você possa levar a sua família até Deus. Não é? Que naquele dia você possa dizer, né, como o profeta Isaías declarou: eis-me aqui, Senhor, e a casa, os filhos, a esposa que o Senhor me deu. É o desafio. Segunda coisa, eu disse que era 3. Segunda coisa, é ouvir. Se há algo difícil para os homens, não vou dizer os pais, os homens em geral, é ouvir muitas vezes. E essa é a segunda função de um sacerdote, é ouvir o povo de Deus. Então lembre-se que eu disse que a função do sacerdote era levar o povo até Deus. E para levar o povo até Deus, ele tem que ouvir o povo. E ouvir nem sempre é fácil. Então nós teremos muitos problemas em nossa família se nós não dermos ouvido a elas. Muitos jovens se tornam rebeldes porque seus pais nunca os ouvem. E às vezes os filhos chegam da escola, chegam do trabalho, quer conversar com os pais, e os pais estão lá ocupados vendo o jornal, ocupado, né, estudando, ocupado jogando, ocupado descansando, e nunca tem ouvido para seus filhos. Isso é um fato. Em consequência a isso, nós estamos vendo uma geração hoje de filhos, né, que também não se importa em falar com os pais, porque eles estão muito ocupados com jogos, entretidos, né? E aí nós vemos tantos memes aí da geração de hoje, né? Uma geração de jovens, de adolescentes indecisos, que não sabem tomar decisões, mas porque também eles não têm um exemplo. E eles não sabem com quem falar. Então muitos jovens se tornam rebeldes por causa disso. E muitas esposas se sentem muitas vezes depressivas. Nós vivemos no século da depressão, né? E uma das razões, um dos motivos dessa depressão é justamente por não poderem falar. Elas não falam. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Mas pesquisas apontam que uma mulher precisa falar, sabe quantas palavras por dia? O pastor, esse dito diz que um soldado, por exemplo, chega a falar 6.000 palavras. Um pastor, igual o pastor Alexandre, assim, fala 9.000 palavras. Mas a mulher, ela precisa falar 15.000 palavras. Você está disposto a ouvir? Esse é o nosso problema, irmãos. É uma pesquisa, né? Eles fazem o tanto e tiram. Irmãos, isso é sério. Às vezes a gente brinca, a gente dá risada, mas isso gera conflitos emocionais. E uma das funções do sacerdote do lar é ouvir. É ouvir o povo. É ouvir para levar a Deus. Porque talvez, ou na maioria das vezes, você e eu não temos respostas. Você e eu não temos palavras. Você e eu não sabemos qual é a direção. Mas nós podemos ouvir e levar diante daquele que tem resposta para todas as coisas. Amém ou não? Levar diante daquele que pode nos ajudar em tempo oportuno, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Assim como você, muitas vezes eu me sinto perdido. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Ora a Deus, leva diante de Deus, ouça, escute. Nem sempre é fácil, mas é a função que Deus deu a mim, que Deus deu a você. Às vezes, um outro problema nessa questão de ouvir é que nós escutamos, mas nós não ouvimos. É igual aquele homem que só sabe contar até 1. Já viu? Aquele homem que sabe contar até 1.
Então ele está dirigindo o seu carro lá e a esposa dele está lá do lado dele, conversando com ele. Olha, hoje acabou o gás. E olha, o padeiro passou, tem que pagar o padeiro. E ele vai falando e é só um. Ele está escutando, mas ele não está ouvindo. Não é? Ele não está ouvindo, aquilo não está entrando no coração dele. Então nós precisamos não apenas escutar, nós precisamos ouvir. Ouvir, para que você leve diante de Deus e para que você traga uma resposta de Deus que possa ser bênção na vida da sua família, seja da sua esposa, dos seus filhos, seja na sua vida. Porque todos estão debaixo do seu guarda-chuva. Não é? Então você, pai, é aquele que abre o guarda-chuva e todos estão debaixo dele. Se as bênçãos caem na sua vida, é para cair sobre todos eles. Mas se caem as maldições, então irá cair também sobre todos. Então atente a isso. Seja um homem de oração, mas seja um homem também que ouça a sua família. E por último, a nossa terceira função, não menos importante, é a função de servir. Então, a função do sacerdote era justamente servir o seu povo. Então, na nossa qualificação para liderar, será somente do tamanho da nossa disposição para servir a nossa casa, servir a nossa família. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir é um privilégio de todo líder. Todo líder sábio, sensato, toda liderança de verdade é liderança que serve. É liderança que sabe que os seus subordinados estão ali e necessitam e precisam do seu serviço, do seu trabalho, da sua ajuda para que eles se desenvolvam, para que eles cresçam, para que eles cumpram as tarefas, para que eles sejam bênção, seja no trabalho, no mundo organizacional, como dentro da nossa casa. O nosso desafio, portanto, como pais, é ser esse exemplo de servos. O pai deve gastar tempo, então, para servir em sua casa, servir os seus filhos, brincar com seus filhos pequenos. Porque às vezes nós queremos o tempo para nós, cheguei cansado, estou cansado, mas o filho é pequeno, o filho não entende que você está cansado, ele quer brincar com você. Ele quer que você simplesmente pegue na mão dele, dê uma volta, né, empurre ele num carrinho, roda uma bicicleta, ele quer brincar. E muitas vezes nós não servimos os nossos filhos, né? Então nós precisamos aprender a servir de toda maneira possível. Até jogar bola eu fui. Porque o meu filho queria jogar bola. Então vamos lá, vamos jogar bola. E isso é um desafio, então, que nós temos como pais. Como marido, muitas vezes, nós devemos ajudar em algumas tarefas da casa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Muitas vezes o homem, né, eu vou colocar dificuldade, né, muitas vezes de expressar verbalmente o seu amor. Porque muitas vezes o homem tem essa dificuldade de expressar verbalmente, olha, eu te amo. Mas você pode expressar o seu amor de diversas maneiras, com serviço. Ajude sua esposa. Não é? Você é aquele homem que ajuda nas tarefas de casa? Ou você é aquele retrógrado ainda? Não, o serviço de casa é de mulher. Então, alguma coisa está errado. Você pode expressar este amor servindo dentro de casa. Ajude a lavar uma louça, não é? Ajude a varrer um chão, ajude a estender uma roupa, a recolher uma roupa, não é? Ajude no almoço, não é? Ajude, se você gosta, de repente, tem homens que gostam. Ajude, mas sirva de alguma maneira, demonstre carinho, demonstre amor de alguma forma. E muitas vezes nós, homens, não servimos dentro de casa. Já viu aquele homem que gosta de servir para fora? Então todo mundo, os vizinhos, irmãos de igreja, colegas de trabalho, nossa, que bênção que é esse homem, nossa, como ele ajuda, mas dentro de casa ele não faz nada. Ele ajuda os outros de fora, e dentro de casa? Não é? É como
aquele diácono que morreu. Eu vou falar diácono que é melhor, né? E o diácono morreu. A palavra diácono significa servo, tá? Serviço. Por isso que eu estou usando esse exemplo. É serviço. Diácono é serviço. Esse é o significado da palavra. Mas ele morreu. E está lá, no velório, todo mundo lá, a viúva sentada no banco, os filhos sentados ao lado dela, e aqueles irmãos, aquelas irmãs chorando, e vinha uma e dizia: nossa, que bênção, esse irmão me ajudou tanto. E vinha outro chorando, e nossa, esse irmão era maravilhoso, era tão bonzinho, né? Olha, ele falava coisas tão maravilhosas. E vinha outro, e outro, e outro. De repente, a esposa cutucou um dos seus filhos e disse: meu filho, vai lá ver se é o seu pai mesmo que está lá naquele caixão. E às vezes é assim, né, irmãos? Nós fazemos tudo para fora. Nós somos bênção para os outros. E não tem nada de errado, continue sendo bênção para os outros. Continue, não estou dizendo para você parar, não. Mas nós precisamos ser bênção dentro de casa também. Servir. Né? Servir. Assim como o sacerdote servia o povo, pegava as demandas do povo e levava até Deus. Nós temos esse compromisso de também pegar as demandas da nossa casa, de servir os nossos filhos, de servir as nossas esposas. Então nós precisamos, como pais, né, nós temos esse desafio de ser bênção, de ser exemplo. E às vezes nós fazemos coisas que nem sempre a gente gosta de fazer, mas você vai fazer para que você seja bênção, não é? E o desafio para nós hoje, homens, pais, é sermos o sacerdote do nosso lar. Então escreva tudo o que você pode fazer na sua família, escreva. Anote como que eu posso servir, como que eu posso ser bênção. Ensine seus filhos, a esposa, a participar, a praticar a oração, a intercessão, assim como você. Dobre o joelho, ore. Às vezes, ou algumas vezes, talvez você irá se sentir sozinho. Continue. Deus vai abençoar a sua casa. Porque quando você traz Deus para a sua família, você tem autoridade para levar a sua família até Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, nesse domingo, dia dos pais. Seja um sacerdote do seu lar. Queira ou não, um dia você irá prestar contas a Deus. Agora, uma das coisas, o sacerdote não fazia as coisas do jeito que ele achava, do jeito que ele queria, como ele pensava. Não, ele tinha que fazer as coisas como Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu, meu irmão, meu amigo, Deus estabeleceu uma maneira de você e eu sermos bênção na nossa casa, não é? Foi Deus que estabeleceu. Então seja bênção, traga a sua família, envolva a sua família na igreja de Deus, no corpo de Cristo, seja bênção, porque Jesus disse: buscai, pois, em primeiro o reino de Deus, e toda a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você, como pai, está correndo atrás de bem-estar, não é? Está correndo atrás de melhorias, está correndo atrás de estabilidade financeira, está correndo atrás de bens materiais, e tudo isso é justificável, mas nada disso pode superar ou pode tomar o lugar do reino de Deus na sua vida e na vida da sua família. Lembre-se, um dia você vai prestar contas como sacerdote do seu lar. E que nesse dia você tenha a alegria de dizer: Senhor, eis-me aqui, e a família que o Senhor me deu. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Nós vamos orar e em seguida, então, dar continuidade. Nós queremos